Quero começar fazendo uma pergunta. Jesus era rico ou era pobre? Rico ou pobre? Rico ou pobre? Uns falaram pobre, outros falaram rico. Nós vamos descobrir hoje. Amém? Hoje nós vamos descobrir isto dentro da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 8. Segundo Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Acharam? Preste atenção. Não conversem, não caminhem, porque nós vamos aprender muito aqui hoje, pode ter certeza disso. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Tem um contraste aqui, não tem? Fala que Jesus era rico, mas ele se fez pobre, para que pela sua pobreza nós pudéssemos nos enriquecer. Agora alguém pode enriquecer com a pobreza de alguém? Pode? A palavra aqui, ela está sendo bem clara. Ela está falando que Jesus era rico, mas não era uma riqueza de dinheiro. Está falando que ele era rico com a sua glória que ele tinha junto ao Pai, junto com toda a glória, com todo o poder que ele tinha junto ao Pai. E ele deixou esta glória para morar em um corpo mortal, em um corpo físico como o meu e como o teu. Então está falando que ele empobreceu, ficou pobre, mas foi porque ele deixou a glória que ele tinha para viver como qualquer um de nós, no meio das fraquezas, sentindo fome, enfim, ele veio viver uma pobreza humana, mas a glória, a riqueza que ele tinha, que está falando aqui, não é prata nem ouro, porque vocês não foram comprados nem com prata nem com ouro. Alguém aqui foi comprado com a prata e com ouro? Nós fomos comprados por um preço muito alto, que foi o sangue de Jesus. João 17, 5. João 17, 5. Aleluias. Acharam? João 17, 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Glorifica-me tu, Pai, junto com aquela glória que eu tinha, junto de ti. Glorifica-me com aquela glória que o Senhor me deu antes da criação do mundo. Então aqui, irmãos, vocês estão vendo que quando fala que Jesus era rico e se fez pobre, está falando
que ele abandonou a sua glória, o seu poder, as riquezas eternas para viver como homem. Ele deixou a sua glória para morar em um corpo igual ao meu e ao teu, de carne e osso. Aleluia. Jesus veio como um rei humilde. Jesus, ele deixou toda esta glória, e ele veio como um rei humilde. Ele entrou em Jerusalém montado em jumentinho. Em jumentinho. Todos esperavam Jesus, porque os reis daquela época, eles andavam em quê? Em carruagens, não era assim? Carruagens, estavam vivendo em palácios luxuosos, mas Jesus veio montado em um jumentinho, mostrando que ele era um rei humilde. Humildade. Agora daqui a pouco você vai entender que humildade também não é pobreza. Ok? Daqui a pouquinho. Zacarias capítulo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Preste atenção. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo é Salvador, pobre e montado sobre um jumento, filho de jumenta. O teu rei é justo, o teu rei é Salvador, e ele virá montado sobre um jumento, pobre sobre um jumento. Algumas Bíblias falam humilde, ok? Algumas traduções está escrito humilde. A tua está escrito humilde, né? Humilde e sobre um jumento. Essa palavra se cumpre em Mateus, abre aí. Mateus capítulo 21, versículo 5. Esta profecia foi entregue pelo profeta Zacarias, e ela se cumpre aqui em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículos 5 ao 11. Acharam? Dizei à filha de Sião: eis que teu rei aí vem, manso e assentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E um dos discípulos, e fazendo como lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, ou seja, glórias e honras, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, glórias a Deus. E entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Os judeus esperavam um rei que os libertasse de Roma. Era isto que eles esperavam. Jesus não era o rei que os judeus esperavam.
Os judeus esperavam um rei que viesse lutar contra os romanos, matar os romanos, aleluias, levantar um novo reino. Este era o rei que os judeus esperavam. Mas Jesus veio como um rei humilde. Um rei humilde. Um rei que não viveu entre os que moravam no palácio, mas um rei que viveu entre aqueles que tinham fome e sede de salvação. Meu reino não é deste mundo, né? Fome e sede de vida eterna. Aleluia. Glorificado. Jesus veio para quebrar, irmãos, os paradigmas, para chamar a atenção dos verdadeiros humildes, dos verdadeiros adoradores. Porque se Jesus tivesse vindo num palácio cercado de ouro, ele atrairia somente aqueles que estavam ali por volta do palácio. Mas Jesus veio atrair aqueles que estavam perdidos, que estavam nas trevas, e mostrar que o reino dele não é deste mundo. Amém? Aleluia. E muitos usam, irmãos, este versículo de 2 Coríntios 8, 9, que fala que o Senhor, né, deixou a sua riqueza para ser pobre e enriquecer a muitos. Muitos usam este versículo para dizer que Jesus, né, era pobre, que Jesus vivia na pobreza, ok? Primeiro, o que o versículo diz, se fez pobre, né? Segundo, o versículo diz, entrou em um jumentinho, né? O primeiro versículo que nós lemos diz, se fez pobre. O segundo diz que entrou em um jumentinho. Diferente, né, do que muitos ensinavam, Jesus veio de uma família rica. Jesus não nasceu de uma família rica. Jesus tinha um nome de realeza, né? Pelo fato de ter vindo da tribo de Judá, Jesus tinha um nome de realeza, ok? Nome de pessoas que eram descendentes de Davi, porque Deus falou que todo rei viria em Israel da descendência de Davi, e o rei eterno não seria diferente. A tribo de Judá é a tribo aonde saíam todos os reis em Israel. Então, Jesus, ele tinha legitimidade, porque ele nasceu segundo a descendência de Davi, para ser rei, porque ele era da tribo de Davi, a tribo de Judá. Quem está entendendo, diga amém. Mas isto não garantia que a família de Jesus era rica. Pelo fato dele ter nascido da descendência de Davi, da tribo de Judá, isto não garantia que a família dele era rica, ok? Como que a gente descobre isto, que a família de Jesus não era rica? Abre a tua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Isto aqui nos mostra que a família de Jesus não era uma família rica, ok? Lucas 2, 21 diz assim, acharam? E quando aos 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus,
que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre de sua mãe fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que sair da madre, abrir aqui quer dizer sair da madre, será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo disposto na lei do Senhor, eles levaram o quê? Um par de rolinhas e um casal de rolinhas e 2 pombinhos. Então isto mostra que a família de Jesus não era rica, porque as famílias que eram ricas, quando elas iam apresentar o primogênito ali ao Senhor, quando ia ser levado ao templo para ser circuncidado e apresentar ao Senhor, quem era rico levava de oferta um cordeiro. Levava de oferta um cordeiro. E a família de Jesus levou o quê? Eles não tinham como levar o cordeiro, e levaram um casal de rolinhas mas também isso pode ser algo profético. Sim ou não? Pode ou não? Jesus não era o cordeiro? Então o cordeiro já estava sendo apresentado ali. Sim ou não? Jesus não é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eis aí o cordeiro de Deus. Então o cordeiro já estava sendo apresentado ali. Quem está entendendo? Então, irmãos, por aí vocês veem que a família de Jesus não era rica, pela oferta que eles levaram. Quem está entendendo? Diga aleluia. Outra coisa, Nazaré era uma região da Judéia de famílias humildes, de famílias pobres. Nazaré não era uma região rica, era uma das regiões mais humildes da Judéia. Aleluia. Nazaré era desprezada por todos. João capítulo 1, abre aí. João capítulo 1, versículo 43. João 1, 43. Então, pelo fato de Nazaré ser uma região desprezada, onde viviam as pessoas mais humildes, mostra que a família de Jesus não era rica também. Ok? João capítulo 1, versículo 43, acharam? No dia seguinte quis Jesus subir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquilo que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Natanael falou: mas de Nazaré? Porventura tem alguma coisa boa em Nazaré? Para vocês verem quanto Nazaré era desprezada, por ser a região das pessoas mais humildes. Aleluia. Então, irmão, nós vemos uma história que parece, mostrar que Jesus era de uma das famílias mais humildes daquela época. Outra coisa, Jesus teve que tomar um barco emprestado. Se ele fosse rico, ele teria condições de comprar o barco. Jesus pegou um jumentinho emprestado.
Quem está entendendo? Se ele fosse rico, ele não precisaria. Ele ia lá, compra aquele jumentinho lá, está aqui. Calma que só está começando. Ok? Então, tudo indica, né, e tudo mostrava que Jesus era de uma família humilde, tinha uma vida simples e vivia no meio de pessoas humildes. Um dos textos que chama a atenção é o que? Aos pobres são anunciado o reino. Mas será que era só aos pobres de dinheiro? Pobres de espírito. Amém? Pobres de espírito. Nicodemos era pobre? José de Arimateia era pobre? E ele seguiu ao Senhor. Então aqui aos pobres é anunciado o reino de Deus. Não era sinônimo de pobreza, mas de pessoas pobres espiritualmente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Outro texto, né, que é muito usado para falar que Jesus era pobre, é o texto da manjedoura, né? Manjedoura era o lugar aonde os animais comiam. Manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam. Amém? Então, esse texto é usado. E muita gente fala que Jesus nasceu na estribaria. Quem já ouviu esta palavra aí? Alguém pregando. Jesus nasceu no meio dos animais. A Bíblia não fala isso. Vamos ler aqui, né? Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto. Quem era César Augusto? O imperador de Roma, né? E Israel estava sob o domínio de Roma, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. Espera só um pouquinho aqui. Eles moravam em Nazaré, e para cumprir a profecia, Jesus teria que nascer aonde? Aonde? Em Belém. Deus faz tudo perfeito, irmãos. Jesus teria que nascer em Belém. E já nos dias de Maria dar à luz, saiu um decreto, uma lei, que todo mundo deveria ir à sua cidade de origem para fazer o recenseamento, o alistamento, né? Lá na sua cidade, para se inscrever na sua cidade de origem. E aí eles foram. Mas tudo isto para cumprir a palavra. Ok? Vamos lá. E aconteceu que, estando eles ali, aonde? Belém, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-os em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Colocou em uma manjedoura
essa manjedoura aqui, ela pode ser traduzida também por um cesto preparado para o Senhor ser colocado. Não fala que eles estavam na estrebaria no meio dos animais, fala que não havia lugar nas hospedagens, nos hotéis, estava tudo lotado, mas eles conseguiram uma casa, e nesta casa onde eles se hospedaram, alguém os recolheu, talvez até pelo estado de Maria, né? Alguém aqui teria coragem de deixar uma grávida abandonada? Não. Então, até pelo estado de Maria, eles a receberam em uma casa, e ali ela deu à luz em uma casa, não foi no meio dos animais. Quem está entendendo? E foi colocada em uma manjedoura. Depois que nasceu, envolveram em panos e colocaram ali. E esta manjedoura pode ser também traduzido como um cesto que foi preparado para colocar o menino. Quem está entendendo? Amém? Então, irmãos, Jesus, ele é Rei de Reis, mas ele nasceu de uma forma humilde. Ele nasceu de uma forma humilde, de uma forma simples. Sabe por quê? Porque ele mesmo dizia: vinde a mim cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Vamos lá. Então Jesus nasceu de uma forma simples e humilde, mas não foi em um estábulo, ok? A Bíblia não fala que foi em um estábulo. A Bíblia fala dos magos do Oriente. A Bíblia fala que eram reis. Fala. Quem inventou isso foi o homem. E ainda colocam um nome nos reis, né? A Bíblia não fala que eram reis magos. A Bíblia fala que eram magos que vieram do... E a Bíblia não fala que era 3. A Bíblia não fala que eram 3 magos. Muitas das vezes, até eu já preguei falando que eram 3 magos, que eram reis, mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Ok? Eram homens. O que quer dizer a palavra magos? A palavra magos quer dizer que eram homens estudiosos, astrônomos, que pesquisavam profundamente. Amém? Eles pesquisavam profundamente os astros. Agora abre a tua Bíblia em Daniel capítulo 2, para você entender algo. Por que que eles foram guiados pela estrela? Daniel capítulo 2, versos 2. Diz assim: então o rei mandou chamar os magos. Mandou chamar quem primeiro? Os primeiros a serem chamados foram os magos, ok? Os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. O rei Nabucodonosor teve um sonho, só que ele esqueceu do sonho. Ele lembrava algumas partes, mas esqueceu. E ele queria que alguém falasse qual era o sonho que ele sonhou e a interpretação. A pessoa tinha que saber. É a mesma coisa que você chegar para mim e falar: apóstolo, eu tive um sonho, mas eu não lembro o que é. Me fala o que eu sonhei. Quem está entendendo? É a mesma coisa. Foi isto que o rei fez. E chamou a quem?
os magos, chamou os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que falasse qual era o sonho e a interpretação. E o que eles falaram? Rei, ninguém pode fazer isto, não tem condições, ninguém pode fazer isto. E isto chegou ao conhecimento de quem? De Daniel. E Daniel fez o quê? O Daniel entrou diante do rei e falou: rei, não mate ninguém. O rei falou: já que vocês não conseguem discernir, eu vou matar vocês, vou matar todo mundo, vocês não servem para nada. Daniel entrou diante do rei e falou: não faça isto, me dá um tempo, me dá um tempo, eu vou orar, e eu vou jejuar junto com meus 3 amigos, Misael, Ananias e esqueci o nome do outro. Ananias, Misael e Azarias. Isto. Vou orar com meus 3 amigos e Deus vai dar, o Deus do céu Todo-Poderoso vai dar a revelação do sonho e o discernimento. E Daniel entrou em oração e jejum, e Deus falou para ele o sonho, e Deus falou para ele a interpretação. Daniel entra diante do rei e fala: o sonho é este, a interpretação é este. E o que acontece? O rei exalta Daniel, coloca Daniel como governador da Babilônia. Quem está entendendo? E os magos, os encantadores que eram feiticeiros, os astrólogos e os caldeus, ninguém morreu, nenhum deles foram mortos. E os magos, que eram estudiosos dos astros, o que eles começaram a fazer? Estudar a respeito do Deus de Daniel, estudar as profecias, e eles descobriram que quando o Messias nascesse em um determinado tempo, uma estrela apareceria no céu e guiaria até onde estava o Messias, que quer dizer Salvador. Amém? Foi por isto que eles foram até Jesus, porque eles reconheceram a estrela. Eles olharam e falaram: olha, a estrela. Por quê? Foi passando de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, de bisneto para trisneto, de trisneto para tetraneto, de tetraneto para pentaneto, de pentaneto para hexaneto. Foi passando de um para o outro esta profecia, e o que o Deus de Daniel tinha feito por eles. Isto se chama gratidão, irmãos. Deus não mostrou para os sacerdotes, Deus não mostrou para os sumos sacerdotes, Deus não mostrou para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, os religiosos. Deus não mostrou para os reis. Deus mostrou para os magos, para os estudiosos, para os astrônomos. Sabe por quê? Porque Deus não se manifesta a qualquer um. Deus se manifesta àqueles que se interessam por Ele. Se você se interessar pelas coisas de Deus, Deus vai manifestar a glória dEle na tua vida. Deus vai manifestar o poder dEle na tua vida. Deus vai manifestar as promessas. Amém? Então eles eram estudiosos, e não eram 3. Não eram 3. E quando eles chegaram aonde estava o rei Herodes, era muita gente, eles vieram com muita gente, não eram só 3, era uma caravana. A Bíblia fala que Herodes se perturbou, o povo de Jerusalém se perturbaram, porque era uma caravana que vinha do Oriente, trazendo presentes para o rei que havia nascido em Israel. E eles chegaram e falaram: onde está o rei? Porque eles vieram trazendo presentes para o rei que havia nascido, porque aquilo que eles haviam estudado e aquilo que eles haviam aprendido na profecia,
estava se cumprindo. Quem está entendendo? Vocês vão ver que a coisa vai começar a mudar a partir de agora. Amém? Aleluia. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 12. Acharam? Mateus capítulo 2. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, e eis que uns magos, está falando que era reis? E eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Até no nascimento, depois que Jesus nasce, quem vem adorá-lo? Pessoas de outras nações. Quem está entendendo? E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Que rei é esse? O rei aqui sou eu. Herodes falando: o rei aqui sou eu. Jerusalém também se perturba, porque Herodes se perturbou porque agora tinha um outro rei, mas se perturbou porque não eram poucas pessoas. Quem está entendendo, diga aleluia. E congregados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu-os exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse: ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, ou seja, fale para mim também, para que também eu vá e o adore. Ele queria adorá-lo? Não. Daqui a pouco vocês vão ver o que ele queria fazer. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Aleluias. Glória a Deus. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando aonde? Não é na estrebaria não? Não é no meio dos animais? E entrando aonde? E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, abrindo seus tesouros. O quê? Tesouros. Ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Quem está entendendo? Amém? Irmãos, Jesus, ele já não era mais um bebê recém-nascido. E eu vou te provar agora que ele não era. Quando os magos foram, Jesus não era mais recém-nascido. Jesus tinha
entre 2 anos ou um pouco menos. Não quer dizer que os magos foram no momento em que Jesus nasceu. Por quê? Uma viagem do Oriente, da onde eles vieram, de muito longe, até onde estava Jesus, demoraria meses. Não tinha avião não, irmão. Vamos lá, nasceu, vamos pegar o avião. Sim ou não? Uma viagem demoraria meses, talvez até mais de ano. Quem está entendendo? Não seria tão rápido. Só para vocês começarem a entender, Jesus já estava na casa dele. Entendeu? Jesus já estava, em casa. Então, irmãos, Herodes, ele se perturbou. E ele viu que os magos não voltaram. E o que ele fez? Mateus 2, aleluia, aleluia, 11. Glorificado é o nome do Senhor. Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando adoraram, abrindo seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro e incenso. Aleluia. Então, irmãos, no versículo 16 fala, versículo 16: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para segundo o tempo que diligentemente lhes falaram os magos. Se Jesus fosse recém-nascido, Herodes ia mandar matar só os recém. Ali Herodes mandou matar todos os meninos que tivessem de 2 anos abaixo, porque quando os magos vieram, Jesus já tinha entre 2 anos ou menos. Quem está entendendo, levante a mão. Aleluia. Irmãos, agora veja bem, nós vemos que os reis magos trouxeram o quê? Ouro, incenso e mirra. Tudo de valor. Tudo de valor. Você vê que quando Nicodemos ele derramou ali, 1 libra de mirra e aloé sobre Jesus no sepulcro para sepultar, era o valor de 4 anos de trabalho de um trabalhador. Então a mirra que eles trouxeram tinha muito valor. O ouro que os magos trouxeram tinha muito valor. E o incenso tinha muito valor. Aleluia. Deus estava fazendo o quê? Enviando provisão, recursos para manter a família de Jesus. Deus é perfeito, irmãos. Deus sabia que Herodes iria perseguir a Jesus. E Deus fez o quê? Mandou recursos, mandou algo que era de valor, ouro, incenso e mirra. Para quê? Para prover primeiro. José, junto com Maria, tiveram que fugir para o Egito. Sim ou não? Eles tiveram que fugir para o Egito. Por quê, irmãos? Para que Jesus não fosse morto. E como que eles iriam se manter no Egito? Como que eles iriam se manter no Egito se eles eram de uma família humilde, de uma família pobre, de uma cidade desprezada? Deus faz o quê? Deus usa
os magos para manter a Jesus com a sua família no Egito, o tempo em que Herodes foi vivo. Mateus 2, versículo 13 ao 15. Aleluia. E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Deus é tremendo, né? E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite, e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Deus sabia que Jesus teria que fugir, porque Herodes iria mandar matá-lo. E o que Deus faz? Usa os magos, e ali eles trazem ouro, incenso, e trazem mirra. Com aquilo eles puderam, irmãos, aleluia, ir para o Egito e se manterem lá. Amém? Aleluia. Então vimos um contraste muito grande, né? Entre pessoas que falam que Jesus era pobre, outros falam que era rico. Daqui a pouco você vai entender tudo. Ok? Amém? Vemos no livro de Marcos que a profissão de Jesus era o quê? Era o quê? Carpinteiro. Marcos 6:3, abre aí. E a profissão do filho era a mesma profissão que o pai tinha, né? Marcos capítulo 6, versículo de número 3. Hoje vai atrasar um pouco o culto, tá, irmãos? Ou vocês querem que eu pare? Querem que eu pare? Eu paro. Posso continuar? Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então a profissão de Jesus era o quê? Carpinteiro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Em Israel, naquela época e até hoje, se constrói casa de madeiras? Não. Não se constrói casa de madeiras. Você não acha uma casa de madeira em Israel. Naquela época era tudo construído de tijolos ou pedras. Quem está entendendo? Então a palavra carpinteiro aqui, irmãos, ela quer dizer construtor. Pode até ser colocada como engenheiro ou pedreiro, não se sabe ao certo qual era. A profissão de Jesus aqui é o certo. Se era simplesmente um construtor, um pedreiro ou um engenheiro. Quem está entendendo? Então a profissão, Jesus tinha profissão, Jesus trabalhava, sim ou não? Ele trabalhava. Quem está entendendo? Aleluia. E Jesus, ele usava constantemente parábolas falando de construção. Tanto é que ele era um construtor, que ele usava a profissão dele para falar algumas parábolas, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Só virar a página aí, né? Aleluia. Mateus 7, 24. É Mateus, não é Marcos não, né? Mateus 7, 24. Ok? Diz assim: nessa parábola Jesus fala de construção. Quem está entendendo?
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem fiel e prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui ele estava dando uma aula de construção, falando que toda casa tinha que ter alicerce. Então ele estava falando porque a profissão dele era construtor, ok? Lucas 14, 28 ao 30. Lucas 14, 28 ao 30. Aleluias. Acharam? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, outra vez falando de construção, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer de ti, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então ele falando que todo mundo aqui, mais uma vez falando de construção, que todo mundo que vai construir primeiro faz o orçamento. É assim ou não é? É verdade ou não é? Então ele está dando uma aula aqui de construção, porque ele era construtor, pedreiro ou engenheiro. Quem está entendendo? Amém? Mateus 21. Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Acharam? Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de esquina, ou seja, por principal, pedra principal. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus sabia muito de construção. A profissão dele era construir. Ok? Quem está entendendo, diga aleluia. Diga glória a Deus. Agora eu vou te falar uma coisa. Jesus não era rico, mas também não era pobre. Ok? Jesus não era rico, nem era pobre. Ele tinha uma boa profissão, ele era trabalhador, né? A família dele havia recebido riquezas do Oriente. Ok? A pobreza que fala em 2 Coríntios 8:9 era comparado com a glória que Jesus tinha no céu. Aleluia. Que Jesus tinha no céu. Então a pobreza que fala em 2 Coríntios 8:9, perdão, é comparado com a glória que ele tinha no céu. Então Jesus tinha uma profissão, Jesus recebeu recursos, e aqueles recursos que ele recebeu dos magos não foram poucos. E quando José recebe aquilo ali, José sabia que não era para ele, era para administrar em favor do menino. Porque os magos chegaram com as riquezas e não falaram: José, é para você. Chegaram com as riquezas e adoraram ao Senhor. Chegaram com as ofertas e adoraram ao Senhor. Saiba que a tua oferta é para adorar, é para glorificar, é para exaltar ao Senhor. Quem está entendendo, diga aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Jesus, irmãos, ele tinha um ministério, tinha ou não tinha? Jesus recebia ajuda financeira? Recebia ou não?
Recebia. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Aleluias. Versículo 1 ao 3. Acharam? Lucas 8, do 1 ao 3. E aconteceu depois disto que andava de cidade de aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras, que o serviam com os seus bens, que ajudavam o ministério de Jesus Cristo. Será que José de Arimateia ajudava também? Com certeza. Será que Nicodemos ajudava? Com certeza. Será que Zaqueu, depois que se converteu, ajudou? Com certeza, irmãos. Jesus, no seu ministério, ele recebia ajuda, e ele tinha até tesoureiro. Jesus tinha até tesoureiro. O cabra não era muito honesto não, mas tinha tesoureiro, né? João capítulo 12. João capítulo 12. Aleluias. Versículo 3. João 12, 3. Aleluias. Então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com os cabelos. Encheu-se a casa do cheiro do perfume, né? Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Ele era o tesoureiro, ele não estava preocupado com os pobres, ele queria que entrasse mais dinheiro para ele catar. Quem está entendendo? Era assim. Então, irmãos, o ministério de Jesus era tão próspero que ele sustentava 12 ministérios. Ele sustentava 12 apóstolos, 12 discípulos. Sim ou não? E esses apóstolos, esses discípulos tinham família. Ou você acha que Jesus chamou Pedro e falou: vem Pedro, deixa a tua família passar fome? Será que Jesus faria isto? Não. Todos os meses Jesus mandava ajuda. Quem está entendendo? E era tão próspero que Judas roubava e mesmo assim não fazia falta. Deu para entender? Como o ministério do Senhor era próspero. E como que pode uma pessoa pobre alimentar 20 mil pessoas? Será que alguém que é pobre pode fazer isso? Ele alimentou nas multiplicações dos pães e dos peixes. Se ele multiplicou, isto mostra que ele tinha na mão dele o dom de abençoar, alimentar pessoas, sustentar pessoas e prosperar as pessoas. Quem está entendendo, diga aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, o manto que Jesus usava era qualquer um?
Era um manto que só mestres usavam. Por que as pessoas o chamavam de mestre? Porque a roupa que ele vestia era roupa de mestre. Quem está entendendo? Era roupa de mestre. Por isso que as pessoas olhavam para ele e chamavam de mestre. O manto que ele vestia era caríssimo, não tinha costura. Era um manto que foi feito e não tinha costura. Quem está entendendo? Amém? Digam glória a Deus. Era tão valioso, as vestes de Jesus eram tão valiosas, que os soldados rasgaram as vestes em 4 e ficaram, repartiram. Mas o manto eles falaram: não vamos rasgar não, isso aqui é muito valioso. E mesmo ensanguentado, sujo de sangue, eles quiseram, e eles sortearam entre eles, porque tinha muito valor. Quem está entendendo? Amém? João 19, 23. João 19, 23. Aleluias. Acharam? João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Se não tivesse valor, eles iam querer ficar. Está tudo sujo de sangue, joga fora. Por que eles quiseram ficar? Porque tinha valor, era valioso. Quem está entendendo? Aleluia. Tinha um alto preço, irmãos. Digam glória a Deus. Qual é a conclusão que você pode chegar até agora? Qual é a conclusão que eu posso chegar até agora sobre Jesus? Era pobre ou era rico? Era pobre ou era rico? Não era pobre nem rico, ele era próspero. Vou repetir: não era pobre nem rico, ele era próspero. Ele tinha o suficiente para cumprir o seu chamado. Deus mandou o suficiente para cumprir o chamado e para manter a família dele. Jesus era próspero. A definição de prosperidade simplesmente é ter o suficiente para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Prosperidade não é Deus dar tudo que você quer. Prosperidade é Deus dar tudo que você necessita. Então Jesus não era pobre nem, ele tinha o suficiente. Ele era próspero. Se você tem um propósito na vida, você também, aleluia, terá o suficiente para manter este propósito. Agora, se você não tem um propósito na vida, você também não tem necessidade de prosperar. Você não tem necessidade de prosperar. A maioria das pessoas não prosperam na vida por quê? Porque elas não têm um propósito. Quando você quer comprar um carro, você faz o quê? Vou trabalhar para comprar o carro. Você tem um propósito, aí você trabalha, você luta, você financia, mas você compra, porque você tem. Quando você quer comprar uma casa, você faz o quê? Fica só orando: me dá uma casa, Jesus. Vai adiantar? Não adianta, irmão. Você tem que trabalhar e ter o propósito do teu trabalho, você até financiar aquela casa ou guardar o dinheiro para comprar à vista. Aleluias. Irmãos, Deus só vai te abençoar e te prosperar se você tiver propósito para esta prosperidade.
Se você tiver propósito para esta prosperidade, for fiel a Deus, for fiel no teu dízimo, for fiel nas tuas ofertas, Deus vai te prosperar neste propósito que você tem. Quem está entendendo a palavra de Deus? Amém? Muitas das vezes nós falamos que Jesus era um sem teto. Eu já preguei isso. Quem já ouviu o apóstolo pregar alguma vez? Que Jesus não tinha casa, que Jesus era sem teto. Eu já preguei isso. Quem já ouviu alguém falar que Jesus não tinha casa, que era um sem teto? Que todo mundo aqui já ouviu alguém falar que Jesus, por causa daquela parte que fala que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quem está entendendo? Aleluia. Mateus 8. Mateus 8. A palavra de Deus nos liberta, né, irmãos? Tem muita gente sendo liberto aqui hoje, sabia? A palavra de Deus nos liberta, o conhecimento nos liberta. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 20. Acharam? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Por causa disso, muitas vezes eu falei que Jesus não tinha aonde, não tinha uma casa para ficar, não tinha um teto. Mas não é isto que a palavra está dizendo. Amém? Jesus estava se referindo aqui que ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele estava indo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando o evangelho. E ele se hospedava, irmãos. Ele se hospedava quando ele ia de aldeia em aldeia, né? De cidade em cidade, pregando o evangelho. Ele se hospedava onde lhe ofereciam hospedagem, né? Vou dar um exemplo aqui de quem hospedou Jesus na casa dele. Alguém sabe quem? Zaqueu. Zaqueu, né? Aleluia. Lucas 19, versículo 5. Lucas 19, versículo 5. Aleluias. Vou apressar um pouco, que ainda tem muita coisa. Lucas 19, 5. Diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. Então, irmãos, quando Jesus estava pregando a palavra de Deus, né, o evangelho, ele dormia na casa das pessoas que hospedava, e muitas das vezes ele dormia no monte também. Sim ou não? Muitas das vezes ele dormia no monte, porque ele estava lá orando, ele passava a noite no monte. Amém? Aleluia. Ele passava a noite no monte. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele era peregrino por causa do evangelho. Ele ficava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, mas ele tinha casa. Amém? Eu vou provar para vocês aqui em vários versículos que ele tinha casa. Mateus 13, 1. Abre aí. Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto do mar. Ele saiu da onde? De casa. Ok? Mateus 9:1. Volte um pouquinho. Mateus 9:1.
Aleluia. 9:10, né? 9:1 não, 9:10. Mateus 9:10. E acontecendo que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Ele estava onde? Em casa, e muitos vieram ter com ele, ok? Mateus 13:36. Mateus 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a sua. Foi para onde? Para a casa dele. Está falando para a sua casa. Tem pregador que fala que a casa dele era a casa de Pedro. Não era, irmãos. Jesus tinha casa. E foi Jesus para a sua. Está aqui a palavra de Deus, Mateus 13:36. Tem mais. Marcos 7:17. Marcos 7:17. Aleluias. Diz assim: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogavam acerca desta parábola. Despediu a multidão, ele entrou onde? Na sua casa. Quem está entendendo, diga aleluia. Marcos 10:10. Marcos 10:10. Diz assim: e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. Novamente em casa os discípulos o interrogaram, ok? João 1:38. João 1:38. Isso aqui é forte, hein? E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: mestre, rabi, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. E era quase a hora 10ª. Ele os levou para a sua casa. Jesus era sem teto? Jesus tinha casa? Tinha ou não? Jesus tinha a sua casa. Amém, irmãos? Então, nós vemos que Jesus não era pobre nem rico. Ele tinha o suficiente. Quem aprendeu? Agora eu quero falar algo aqui. Tem gente que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é verdade? Não, a Bíblia não fala isto, irmãos. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Aleluias. Acharam? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro que é a raiz de todos os males? Não. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Irmãos, o amor ao dinheiro, colocar o dinheiro acima de Deus, né? O pecado não é você ter dinheiro, o pecado é a cobiça exagerada. Quem está entendendo? A pessoa que sabe se portar
com aquilo que Deus tem dado, esta pessoa, irmãos, ela nunca vai mudar. Ela vai ser a mesma pessoa, ou com dinheiro ou sem dinheiro. Amém? Agora, o único Senhor que Deus colocou ao seu nível não foi o diabo, porque o diabo já está vencido. Sim ou não? O diabo está tão vencido que Jesus disse para a igreja que nós temos autoridade de colocarmos o diabo debaixo da planta dos nossos pés, não para ficar, mas para vencermos a ele. Tem pessoa que valoriza demais o diabo, irmãos. O diabo já está vencido. É só você vigiar, não dar brecha, e o diabo nunca vai ter autoridade ou poder na tua vida. Ok? Então, o único Senhor que Deus colocou ao seu nível não foi o diabo, foi o dinheiro. Colocou ao mesmo nível de Deus o dinheiro. E isso é muito sério, sabia? Um espírito chamado Mamon, esse é o espírito das riquezas, o espírito da cobiça, o espírito da ganância, da avareza que entra no coração das pessoas, o espírito chamado Mamon. Mateus 6:24. Mateus 6:24. Aleluias. Diz assim: ninguém pode servir a dois. Aqui Deus chama o dinheiro de Senhor, com letra minúscula, ok? Ninguém pode servir a dois senhor, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas, o Deus da cobiça, o Deus, da avareza. Quem está entendendo? Não tem como servir a dois senhores. Amém? Então, irmãos, ou você vai servir a Deus, você pode ser rico e servir a Deus, as riquezas não te dominarem, ou você vai deixar de servir a Deus para servir as riquezas. Quem está entendendo, diga aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, muitas pessoas, elas não confiam em Deus, por quê? Porque confiam no seu dinheiro, nas suas riquezas, nas suas posses. E é por isso que é difícil muitas pessoas ricas servirem a Deus, porque elas não conseguem se desprenderem do materialismo, elas não conseguem se desprender daquilo que é material. Elas continuam presas pelo dinheiro. Quem está entendendo? Elas continuam presas pelo dinheiro. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: essa pessoa aqui, quando ela era pobre, ela era humilde, ela era simples, falava com todo mundo. Agora ficou rico e mudou. Agora ficou rico, não fala mais com ninguém, humilha as pessoas. Não, ela não mudou não. O dinheiro só revelou o verdadeiro caráter que ela tinha. Porque quem tem um caráter regenerado por Cristo pode ser pobre, pode ser rico, vai continuar sendo a mesma pessoa com todos. Vai tratar a todos de uma forma igual. Quem está entendendo, diga aleluia. O jovem rico, ele confiou nas suas riquezas. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico e falou: olha, vai, vende tudo que você tem, reparte com os pobres e segue-me. Ele ficou triste, porque ele não conseguia se desprender dos bens materiais, da riqueza. Da riqueza, quem está entendendo? Então, irmãos, quando Jesus estava falando para aquele jovem vender tudo e seguir, Jesus estava chamando aquele jovem para ser o 13º apóstolo. Quem está entendendo? Jesus só falou: segue-me para 12 e para este jovem.
Jesus iria colocá-lo para substituir a Judas. Mas o que aconteceu? Ele abaixou a cabeça e foi embora, de cabeça baixa. Foi embora de cabeça baixa. Por quê? Ele confiou nas suas riquezas e rejeitou o chamado. Ele não entendeu que Jesus estava oferecendo para ele um tesouro na eternidade, um tesouro na vida eterna. E ele preferiu as riquezas da terra. E é por isso que tem muitas pessoas que têm dinheiro e não querem servir a Deus. Não porque o Senhor vai tirar o dinheiro deles, não, porque eles confiam não em Deus, mas no seu dinheiro. Quem está entendendo? Aleluia. E Jesus olhou para eles, né, e disse: quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, né? Aqueles que amam mais as riquezas do que a Deus, aqueles que amam as coisas materiais e não amam a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Irmãos, Marcos capítulo 10, abre aí, para nós lermos. Mas Marcos capítulo 10, versículo 24. Acharam? Marcos 10, 24. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, lhes disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe: para os homens é impossível, mas para Deus, não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro, né, irmãos? Pedro falou, começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que vamos receber, né? Disse Pedro. E Jesus lhe respondeu e disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, nesta vida, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro, a vida eterna. Quando Jesus falou para isto, que o jovem amou mais as riquezas, né? Pedro, meus irmãos, Pedro olhou para Jesus e falou: e nós que deixamos tudo? Jesus olhou para eles e disse, né? Que todos aqueles que deixam casa, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, vai receber 100 vezes mais nesta vida, com perseguição, vai passar luta, e na vida vindoura vai receber a vida eterna. Quem está entendendo, diga aleluia. Então Jesus estava falando: olha, vocês deixaram tudo isto, nessa vida ainda vocês vão receber 100 vezes mais, em casas, família, filhos, filhas, campos que podem ser fazendas, terrenos, né? Receber 100 vezes mais, e na vida vindoura recebereis a vida. Mas isto se cumpriu na vida dos apóstolos? Se cumpriu? Se não se cumpriu, Jesus é falso profeta. Cumpriu, irmãos? Cumpriu. Isso se cumpriu, só que de uma maneira diferente. Vamos lá? Atos 4:34.
Atos dos Apóstolos 4:34. Atos dos Apóstolos 4:34. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou campos, vendendo-as, trazia o preço do que fora vendida e depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Eles receberam 100 vezes mais em família, porque a família deles cresceu. Na primeira conversão, lá em Atos 2:37, foram quase 3.000 almas, então já aumentou quase 3.000 pessoas na família. A segunda conversão em Atos 3, né? Atos 3 e 4, ali do paralítico do templo chamado Porta Formosa, 5.000 almas se converteram, já foi para 8.000 pessoas, a família crescendo. E aqui fala que eles receberam, as pessoas vendiam as suas propriedades, as pessoas vendiam as suas casas, as pessoas vendiam as suas fazendas, os seus bens, e entregavam aos pés dos apóstolos. Eles estavam recebendo 100 vezes mais, só que não era para eles, era para administrar em favor do reino de Deus. Então eles receberam 100 vezes mais, mas para quê? Para administrar em favor do reino. Então, irmãos, Deus não quer te dar riquezas para você ostentar. Deus não quer dar riqueza para você ficar se mostrando por aí. Deus não quer te dar riqueza para você humilhar as pessoas. Aleluia. As riquezas que Deus quer colocar nas tuas mãos, aleluia, é para você administrar em favor do reino, em favor da tua necessidade e em favor do reino, em favor do reino de Deus. Foi isto que Deus fez no ministério de Jesus Cristo. Jesus deu o suficiente para ele manter o seu ministério, para ele pregar a palavra, para ele anunciar. Jesus não era rico e Jesus não era pobre. Jesus tinha o suficiente. Amém? Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus te prospere? Sim ou não? Mas para que você quer que Deus te prospere? Qual o propósito? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar uma oferta grande. Como que Deus vai te abençoar se você não dá nem uma oferta pequena? Sim ou não? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu tiver um trabalho que eu vou ganhar bem, eu vou dar o dízimo. Como que Deus vai te dar um trabalho para você ganhar melhor se você não dá o dízimo nem do Bolsa Família que ganha? Não dá o dízimo do que Deus coloca na tua mão? Você quer que Deus te abençoe? Seja fiel em tudo, em tudo. Aleluia. Mateus 25, 21. Para encerrar, Mateus 25, 21. Aleluias. Diz assim a palavra de Deus: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Se você quer que Deus te abençoe e te prospere, te coloque no muito, comece a ser fiel no pouco, comece a ser fiel naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, comece a ser fiel em tudo que o Senhor tem entregue a você. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E lembre-se,
Prosperidade não é Deus dar tudo que você quer. Prosperidade é Deus dar o que você necessita. E se você quer prosperar em algo, tenha um objetivo e lute por este objetivo, e Deus vai te honrar e te prosperar. Quem entendeu a palavra de Deus? Então pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor.